Cara, é incrível como os seus colegas de trabalho podem mudar demais a sua experiência no trabalho, né? E a sua experiência na vida em geral, né? Já que a gente passa grande parte do tempo no trabalho, muitas vezes a gente passa até mais tempo no trabalho do que em casa, isso tem uma influência muito grande. Eu cheguei aqui na França, no norte da França, vou passar uma temporada aqui trabalhando e como todo trabalho novo, eu tô naquele período de adaptação, né? Mas no começo, você já começa a perceber, você tem uma primeira impressão, né, dos seus colegas de trabalho. E no meu vídeo anterior que eu fiz, por exemplo, sobre o que você prefere, qualidade de vida ou ganhar melhor, né? Ganhar mais dinheiro. E, por exemplo, o meu trabalho na Islândia, que foi o último país que eu fui trabalhar, ele me pagava muito bem, mas eu estava muito infeliz lá, porque eu tinha colegas de trabalho que eram muito difíceis de lidar. Sabe aquele trampo que você, além de você ter o seu chefe, você tem outros 3, 4 supervisores, e eu tô falando que você tem outros 3, 4 supervisores, não no sentido literal, mas no sentido de que esses colegas de trabalho, eles não eram supervisores, mas eles agiam como supervisores. Então, tudo que eu fazia, que eu terminava de fazer, eles iam atrás, eles iam checar para ver se estava bem feito, para ver se estava certo, e ficavam corrigindo, mas claro, por não serem supervisores, por não serem líderes de equipe treinado que sabem lidar com pessoas, eles não sabiam chamar a minha atenção, e quando chamavam a minha atenção, chamavam de forma muitas vezes rude, e aquilo, quando vai adicionando dia após dia, torna o teu trabalho muito chato, cara. Torna aquele tipo de trabalho que você acorda na segunda-feira e você não quer ir. É claro que, no geral, trabalho é trabalho, né? São poucas pessoas que têm o privilégio de trabalhar com aquilo que gosta e de fazer aquilo que gosta. Como eu vivo me mudando de país em país, geralmente o setor que eu trabalho é um setor que não me desagrada, mas também não me agrada. É literalmente aquilo, eu trabalho para pagar minhas contas, eu trabalho para poder viajar, para poder pagar a escola da minha filha e tentar ter um futuro melhor. Então, quando você está nesse tipo de trabalho, que você já não tem aquela paixão pelo trabalho, não é algo que você faz porque você gosta e sim porque você precisa. Se você tem colegas de trabalho difíceis de lidar, cara, isso torna as coisas super difíceis. E foi isso que aconteceu comigo na Islândia. Foi um dos motivos de que, por mais que eu ganhasse muito bem na Islândia, fez a minha qualidade de vida no geral despencar. Não era um lugar que eu gostava de estar. Não era um lugar que fazia eu me sentir bem. Agora, apesar de ser muito cedo, né? Aqui onde eu acabei de chegar, faz uma semana basicamente que eu cheguei. Vai fazer uma semana. Mas a equipe é muito mais enxuta. Só que assim, o primeiro contato que eu tive com meus colegas de trabalho, ele foi muito positivo. Também ajuda que são pessoas que são novas, então elas não trabalharam aqui antes, então não tem aquela guerrinha de ego, sabe? Ou aquele companheiro de trabalho seu que acha que sabe tudo e quer ficar te corrigindo porque sabe tudo. Não sei se com vocês já aconteceu algo parecido. Se aconteceu, deixa aqui nos comentários. Explica pra gente como foi a sua experiência, mas eu tenho certeza que muita gente já passou por isso. Aquele colega de trabalho que o cara não é seu chefe, não é nada, e ele quer ficar dando palpite, quer ficar mandando você fazer as coisas. Claro que quando você começa, você tem que estar com a mente um pouco aberta, e os teus colegas de trabalho mais experientes, eles vão te direcionar
para um determinado ponto, para te ajudar. Só que tem gente que mesmo depois que você pega o sino da igreja, mesmo depois que você pega o jeito do trabalho, cara, eles continuam te chamando atenção, continuam indo atrás de você. E isso basicamente porque eles querem que você faça as coisas do jeito deles. E isso, para um trabalho que você já está fazendo, você trabalha porque sim, porque você precisa, não porque você gosta, cara, torna as coisas muito difíceis. E aí a gente cai naquele assunto que eu comentei no vídeo passado, sobre a qualidade de vida, né? Às vezes você ganhar menos, mas trabalhar em um ambiente saudável, trabalhar em um ambiente bom para você, do que você trabalhar em um ambiente onde você ganha bem, só que constantemente você está sendo tratado mal, cobrado. E sabe o que é foda, cara? Que muitas vezes as pessoas que ficam chamando a sua atenção, elas fazem mais cagadas que você, elas se creem melhor que você. Inclusive eu tô lendo um livro de psicologia do Adam Grant, que ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que a maioria das vezes pesquisas, né, mostram que as pessoas que mais acreditam saber de um determinado assunto, quanto mais foda você acha que você é em um assunto, as probabilidades de você saber muito menos do que você acha que você sabe são bem maior. Então isso acontece muito em trabalhos comigo, aconteceu muito em trabalho. Aquele cara que vem querer te dar uma lição de moral ou vem querer te ensinar a fazer alguma coisa, quando você vê essa mesma pessoa fazendo erros primários, erros de um novato no trabalho. E é completamente normal, porque ninguém é perfeito e todos nós erramos e vamos errar, não importa quão experiente você seja no seu trabalho. Então, cara, se torna uma coisa extremamente cansativa, extremamente chata e uma coisa difícil de lidar, principalmente quando você é novo no trabalho. E se você fala ou reclama, muitas vezes é pior, né? Porque a pessoa cria mania com você. Então, uma das coisas que eu aprendi, pelo menos no começo, é que é melhor você ficar quieto, cara. Quando você está começando em um trampo, quando você está conhecendo as pessoas do teu trabalho, conhecendo as coisas em si, é melhor você ficar quieto, você não reclamar, porque vai ser literalmente o melhor para você. Comigo, nesse meu último trabalho na Islândia, aconteceu isso de eu querer reclamar, de eu querer falar, né, conversar com a supervisora, a gerente no caso, reclamar não, mas colocar pontos em coisas que me faziam me sentir mal. E elas primeiramente entendeu, mas logo depois eu percebi que na equipe se criou uma certa animosidade para com a gente, no caso eu e a minha namorada. Então, se eu tenho um conselho que eu posso dar para você, quando você estiver começando num trabalho, tiver certas coisas que te aborrecem, que você não gosta, por mais que você crê que vai te ajudar, talvez em algumas situações sim, pode te ajudar. Mas assim, cara, eu já trabalhei em vários países, trabalhei em diferentes setores e a minha experiência mostra que é o contrário. Se você fala, ou digamos assim, se você reclama, acaba ricocheteando em você. Pode parecer que vai ser melhor no primeiro, no segundo dia, como aconteceu comigo, mas um tempo depois você acaba percebendo que é como se você fosse punido, digamos assim. No meu antigo trabalho, na Islândia, por exemplo, o cara não era líder de equipe, ele tinha um cargo maior, mas ao mesmo tempo ele mesmo falava que ele não era líder, ele não era nosso chefe. Porém,
ele criou mania comigo e com a minha namorada. Ele passou a ficar com raiva da gente porque a gente reclamava. Não reclamava, mas assim, cara, a nossa chefe era muito grossa, era muito mal educada com a gente, tratava a gente muito mal. E ele não gostava que a gente reclamasse. Então, quando ele estava sozinho no turno, ele sempre dava os trabalhos mais difíceis pra gente. Então, eu e minha namorada, várias vezes a gente sempre estava fazendo os trabalhos mais complicados. E isso porque a gente reclamava, porque a gente conversava. E eu lembro da gente, eu e a minha namorada, tá em uma situação e eu comentar com ela, eu falar pra ela, cara, é melhor a gente ficar quieto, esperar um pouco, porque se a gente falar agora que a gente é recém-chegado na empresa, eu acho que vai ser pior. E ela falou, não, porque as coisas precisam ser conversadas, é melhor a gente falar. E aconteceu o que eu desconfiava, né? A gente falou e acabou sendo pior pra gente. Deixa aqui nos comentários se você já passou por uma situação parecida. Não deixa de curtir o vídeo e compartilhar para ajudar o canal. E muita gente assiste os vídeos e não se inscreve. Então não se esquece de se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo.